renúncia à solidariedade. Renúncia à solidariedade é o fato do credor abrir mão da solidariedade e não do crédito. Vejam só, renúncia à solidariedade. O credor está abrindo mão da solidariedade. Ele não está abrindo mão do crédito. Ele está abrindo mão da solidariedade. Se ele renuncia em relação a todos os devedores, renúncia total. Quando ele renuncia em relação a todos os devedores, a obrigação se torna divisível. Então, exemplo. 3 devedores solidários em 900. Devedor A, devedor B, devedor C devem 900. O credor renuncia à solidariedade. Ele abre mão da solidariedade em relação aos 3. Então, uma renúncia total. Quando ele abre mão da solidariedade em relação a todos os devedores, significa que a obrigação se torna divisível. Ele só vai poder cobrar 300 do A, 300 do B, 300 do C. Então, renúncia à solidariedade significa o credor abre mão da solidariedade e não do crédito. Da solidariedade. Se ele renunciar à solidariedade em relação a todos os devedores, renúncia total, o efeito da renúncia total qual é? A obrigação se torna divisível. Desaparece a solidariedade. A obrigação se torna divisível. Ele só vai poder cobrar, no exemplo, 300 de cada um. Agora, a renúncia parcial. Quando ele renuncia à solidariedade, quando ele renuncia à solidariedade em relação a um dos devedores. Um ou alguns. Exemplo, 3 devedores, A, B e C, 900. O credor renuncia à solidariedade em relação ao devedor A. Então ele renunciou parcialmente, só em relação ao devedor A. Significa que o devedor A passa a dever 300. O devedor A passa a dever 300. E os devedores B e C passam a dever 600. Isto é, persiste a solidariedade na diferença, no remanescente. Então, a questão da renúncia parcial da solidariedade, quando renuncia em relação a um dos devedores. Para este devedor, ele vai poder cobrar só os 300, no exemplo do 900. Né? E para os outros devedores, persiste a solidariedade na diferença. Na diferença. Ok? Tranquilo. Né? Vejam só. O fato do credor mover ação contra um dos devedores, em vez de ele mover contra todos, ele move contra um dos devedores, não é renúncia à solidariedade. Artigo 275, parágrafo único. Quer dizer, se ele moveu ação só contra um dos devedores, não significa que ele está renunciando à solidariedade. Então, não é renúncia à solidariedade. Primeiro, o credor mover ação só contra um dos devedores. O credor mover ação só contra um dos devedores. Não é renúncia à solidariedade. Também não é renúncia à solidariedade o credor aceitar pagamento parcial de um dos credores, de um dos devedores. Quer dizer, o credor aceita pagamento parcial de um dos devedores. Significa que todos os devedores, inclusive este que pagou parcialmente, continuam solidários na diferença. Continuam solidários na diferença. Então, o fato de aceitar pagamento parcial não é renúncia à solidariedade. Significa que todos os devedores, inclusive este que pagou, continuam devedores solidários da diferença. Agora, se ele aceita o pagamento parcial e dá quitação para este devedor, daí ele está renunciando à solidariedade. Tá certo? Está renunciando à solidariedade. É uma renúncia tácita. Então, dívida de 900, 3 devedores, A, B e C. O devedor A paga 300. Paga 300. Bom, então, em princípio, A, B e C continuam solidários em 600. Porque o pagamento parcial não é renúncia à solidariedade. Se o A pagou 300, A, B e C continuam devendo 600. Agora, se o credor deu quitação para o A, dizendo, ó, você não me deve mais nada. Se ele deu quitação para o A, daí ele renunciou tacitamente em relação ao A. Então o A está livre. Né? Agora B e C continuam devendo 600. Ok?